Fala, galera, vamos lá? Vamos falar aqui de algumas questões sobre o princípio multiplicativo para você ver como funciona, tá bom? Vem comigo, hein? Quero foco, vem comigo. Dispondo-se dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar? Primeiro você tem que saber quantos algarismos ele dispõe. O programa dispõe para ser feito, tá? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 números, né? Esse é o primeiro passo que você precisa saber. O segundo passo são números com 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Pares. Então, calma aí. Presta atenção aqui. Presta atenção. Vimos a quantidade de números. Vimos que são números com 4 algarismos, 4 dígitos, né? Outra característica, precisa ser par. E outra característica, precisa ser distinto. Par é quando ele é divisível por 2, ou seja, qual é a característica de ser um número par? Quando ele for divisível por 2. Mas qual é a característica de divisibilidade por 2? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Show de bola? Todo número que tem essas terminações, ele é dito número par. Show de bola. E o que é distinto? Então, por exemplo, os algarismos que formam o número não poderão ser iguais. Então, por exemplo, 1112 pode? Não. 1112 é 1, 1, 1, 2. Observe que o 1 se repete. 1234 pode? Pode, porque os algarismos são distintos. Só para você entender como vai funcionar, tá? A principal característica é essa, ó, par. Para ser par, ele tem que terminar em 0. Para ser par, ele precisa terminar em 2, tá aqui. Para ser par, ele precisa terminar em 4. E para ser par, ele vai precisar terminar em 6. Professor, por que não 8? Porque aqui não aparece o 8. É 0 a 7. O 8 não apareceu, então você não vai colocar aqui. 0, 2, 4 e 6 são números fixos, são condições para o número ser par. Então ele não entra na contagem, ele não entra no princípio multiplicativo. Na verdade, esses números são fixos. Por quê? Porque é a principal condição do número. O número precisa ser par. Show de bola. Agora vamos observar quantas possibilidades cada casa poderá ter, tudo bem? Quantos são os algarismos? 8. E ele fala que são distintos. Se o 0 já se encontra na última casa, quantos vão sobrar? Ó, se o 0 já se encontra, vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na primeira casa, poderemos colocar 7 algarismos, 7 números. Vamos imaginar que eu escolho o 1 para ficar na primeira casa. O 0 já não pode. O 1 eu acabei de colocar. Quantos vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu escolher o número 2 para ficar na segunda casa, quantos vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, pelo princípio da multiplicação, pelo princípio multiplicativo, ó, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. Existirão 210 números com 4 algarismos distintos terminados em 0. Show? Agora vamos ver para outra condição, que é terminada em 2. Calma aí. Você pode imaginar, professor, se eu tirar o 2, vão restar 7 números também. Então serão 7, 6 e 5. Só que nesse caso você precisa entender o seguinte, ó.
não existe número que comece com 0, número inteiro. Então, por exemplo, eu quero falar do 20. O 20, por exemplo, ele possui 2 algarismos. Eu jamais poderia falar assim, 0,20. 0,20 tem 3 algarismos? Claro que não. Na verdade, o 0,20 é a mesma coisa que 20. Então, a gente pode concluir que o 0 jamais poderá ocupar a primeira casa de qualquer que seja o número. Claro, nesse caso aqui não é uma senha. Se fosse uma senha, o 0 poderia entrar. É uma outra particularidade. Mas neste problema, o 0 não poderá entrar. Então, se o 0 não pode entrar na primeira casa e o 2 já está aqui, quantos vão restar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta segunda casa, o 0 poderá entrar. Então, preste atenção. Ó. O 2 já está na última casa. Tirei o 2. O 0 não vai poder entrar aqui. Então, são 6. Vamos imaginar... O 0 não pode. Vamos imaginar... O 2 também não pode, já está aqui. Vamos imaginar de 1 a 7 que eu tenha escolhido 1 para ocupar a primeira casa. Então, preste atenção. O 2 não vai poder entrar. O 1 está ocupando a primeira casa. Mas agora o 0 poderá entrar na segunda casa. Ele não pôde entrar na primeira, mas na segunda ele vai poder. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui teremos 6 possibilidades. Então agora, ó, escolhi um 1 na primeira casa, o 2 está na última e o 0 pode entrar. Imagine que o 0 tenha sido escolhido para esta segunda casa. Quantas possibilidades vão entrar agora na última casa? Sabendo que eles são distintos. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6, 180. Observe que para o 4 e para o 6 funciona da mesma forma para o 2. O 0 não pode entrar. E o 4 já está aqui, vão ter 6 possibilidades. O 0 pode entrar, mas vai tirar o primeiro e o segundo. Ó, tirei esses 2. São 8. Menos 2, 6. São 8. Menos esse número. O primeiro e o segundo, 5. Então, pelo princípio multiplicativo, também 180. E da mesma forma, o último também será 180. Agora entenda o seguinte, ó, é isso que você precisa entender e compreender para o resto da vida, tá? Presta atenção. Qual é a resposta, professor? 210 ou 180? Não, presta atenção. Entenda bem o que diz a pergunta, ó. Problema. Eu quero saber quantos números de 4 algarismos distintos pares podemos formar de 0 a 7. Certo? 210 números terminados em 0 distintos, com 4 algarismos. 180 terminados em 2 distintos, com 4 algarismos. 180 terminados em 4 com 4 algarismos distintos. 180 terminados em 6 distintos, com 4 algarismos. Quantos no total podemos formar? Então, aqui vai ser isso. No princípio aditivo, né? Zero, 24 com 25, 4 com 3, 7. 750 possibilidades. Observe o seguinte, ó, aqui você teve que repartir caso a caso, para ter uma dimensão maior, para saber como poderia ser feito, tudo bem? Vamos agora para mais uma questão. Foque em mim, preste atenção e acredite, você é capaz. Tamo junto. Fala, galera! Vamos lá para mais uma questão, vamos para mais uma questão. Foca em mim, preste atenção, tá gostosinho. Mais tarde vamos fazer uma coisa maravilhosa, um jogo matemático interessante. Tudo bem? Então quero que você foque em mim, tá? Vem comigo. Há uma bandeira que precisa ser pintada com 5 cores. Aqui não se dá as cores que são, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Presta atenção, ó. Escolher 5 cores, tá? Verde, vermelho,
azul, preto e branco. Cinco cores. E a bandeira, a bandeira tem esse formato, tá? Presta atenção. Precisa ser com 5 cores distintas. Distintas quer dizer o seguinte, ó. Eu não posso pintar da mesma cor. Então, quantas possibilidades há se não pode pintar lados consecutivos com a mesma cor? Lembre-se o seguinte, lados consecutivos são lados que possuem uma linha em comum. Então, por exemplo, ó, aqui é número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Observe, a bandeira tem 5 partes. Número 1 e número 2 são lados consecutivos, porque existe uma linha que é comum a elas. Mas o 1 e o 5 não são consecutivos, porque não existe uma linha em comum. Tudo bem? É só você entender como funciona. Então, vamos prestar atenção aqui agora para entendermos como vai ser feito. Ó. Então aqui, ó, presta atenção. Quantas possibilidades eu vou ter daquelas 5 cores para colocarmos aqui na primeira casa? Observe que são 5 casas, né? São 5 faixas. Quantas possibilidades teria para colocar na primeira casa, na primeira faixa? 5 possibilidades. Porque eu posso colocar uma das 5 cores. Show de bola. Vamos imaginar que eu tenha escolhido para a primeira faixa a cor verde. Tá? E observe que o problema, por isso que você precisa entender que cada problema, muitas das vezes, ele vai ter uma especificidade. Você precisa entender o que significa com aquilo ali. Ele fala que as cores são distintas, né? Porque uma é diferente da outra. E não se pode, não pode pintar lados consecutivos com a mesma cor. Eu acabei de falar que lados consecutivos são lados que têm uma faixa em comum, uma linha em comum. Então presta atenção. E esta segunda faixa aqui não poderá ser verde. Então, se eu tiro o verde da segunda possibilidade, da segunda faixa, eu só vou ter vermelho, azul, preto ou branco. Então eu vou ter 4 possibilidades. Então vamos imaginar que agora eu tenha escolhido para a segunda faixa a cor azul. Eu tenho agora a terceira faixa para poder pintar. Quantas serão as possibilidades? Cuidado, muitos vão colocar 3. Porque se eu tirei o verde e se eu tirei o azul, vão restar 3 possibilidades para a terceira casa. Mas lembre-se que o problema diz que lados consecutivos não poderão ter a mesma cor. Então observe que sobraram 3. Porém, a terceira faixa também poderá ser verde. Tem algum problema se eu colocar verde na terceira faixa? Não, por quê? Porque não é consecutivo. Ele fala que lados consecutivos não poderão ter a mesma cor. Então observe que tem uma faixa, se aqui é azul, na próxima faixa, que será a terceira, não poderá ser azul, mas verde poderá. Então se eu tirar o azul, vão restar 4 possibilidades. Da mesma forma, se eu escolher verde aqui, não poderá ser verde na próxima faixa. Então nós teremos também 4 possibilidades. E uma vez escolhido qualquer que seja a cor, no final também teremos 4 possibilidades. Então lembre-se, pelo princípio multiplicativo, nós temos 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 4, 320. E 320 vezes 4... 320 vezes 4... 1.280 possibilidades. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo exercício.